Antes de ter ideia desse filme, eu só queria construir uma câmera. A Ips Câmera. E o que vocês vão ver agora é o resultado disso. Eu desisto de tentar me encaixar. Não aguento mais passar noites chorando, me perguntando o que tem de errado comigo, o que eu mais posso tentar fazer. Porque eu já tentei de tudo, eu já fiz de tudo, eu já tentei ser a melhor pessoa do mundo e também já fui a pior. Eu já tentei pedir educadamente, já tentei gritar, já tentei ficar de joelhos implorando pelo mínimo. Já tentei mudar em mim, achar em mim qual era o problema. Já tentei de tudo quanto é jeito, falar mais, falar menos, falar diferente. Mas nada no universo vai ser o suficiente quando o problema sou eu. Nada disso nunca vai ser o suficiente porque eu não sou o suficiente. Porque não importa o quanto eu tente, eu não consigo não ser eu. Não consigo não ser assim, eu não consigo não agir assim, eu não consigo não fazer assim, eu não consigo não rir assim, chorar assim, gritar assim, falar assim, olhar assim, eu não consigo não existir assim. Eu já tentei tantas e tantas e tantas e tantas vezes mudar todas as coisas, mas eu não consigo. Não importa quanto eu tente, eu não consigo não ser eu. Então eu desisto de tudo isso. Eu desisto de tentar ser qualquer outra coisa que não seja exatamente quem eu sou. Eu desisto de mascarar meu autismo, de vestir de determinada forma pra não incomodar. Eu desisto de ficar em silêncio e não questionar. Eu desisto de aceitar a violência, de apagar minha existência porque você não aprendeu direito a me respeitar. Eu desisto de agir de determinado jeito pelo teu defeito de não tolerar. Então eu desisto. Eu desisto. Meu nome é Felipe, tenho 26 anos e sou autista. Da Ips Câmera, tá? Tô pensando na Ips Câmera. A ideia original era usar lentes de câmeras antigas numa câmera mais moderna. Não era a ideia de construir uma câmera, a ideia era de criar uma imagem diferente. Eu sou Alex, sou uma pessoa trans não binária e autista, tenho 23 anos, curso imagem e som na UFSCar e sou artista, assim, e produtora cultural. A literatura para mim sempre foi muito uma fuga da realidade. Eu cresci numa escola bem problemática e que eu sofria bullying, etc. Então a biblioteca e os livros foram o lugar, a minha forma de fugir de tudo isso, assim. Comecei a realmente entender desse processo artístico quando eu chego na universidade em 2017. Eu entro em contato com um coletivo multiartístico de pessoas trans, e aí a gente começa realmente a estudar, treinar dança e pensar realmente a arte enquanto um objeto, enquanto com uma intencionalidade, assim, não só uma fuga. A partir desse coletivo, a gente começa a performar em sarais, depois organizar todo o processo de também fazer performances, ensaiar e planejar coisas com teatro e com dança. Eu sempre me senti diferente. Quando eu conheci a Alex, eu me enxerguei em outra pessoa pela primeira vez. Eu sou Isaac, eu tenho 21 anos. Eu fui diagnosticada tardiamente como uma pessoa que faz parte do espectro autista, mas antes eu já tinha muita desconfiança, então eu contei como um autodiagnóstico por muitos anos. Mas como eu não tive muito apoio familiar, eu fiquei sem diagnóstico por muito tempo, então meu escape para as minhas crises muitas vezes era o desenho. No ateliê eu sou muito acolhido lá, eu sempre tenho essa liberdade de poder fazer as coisas sem ser julgado, sabe? E aqui o nosso lema é: a gente não se prende, a gente faz o que vier no coração. E uma coisa que a gente brinca é: confia no processo que o resultado vem. Porque a gente, às vezes as crianças falam: nossa, mas não tá igual o que a gente queria fazer. Não é pra ficar igual, é pra ser a sua leitura disso, né? Vamos experimentar isso, vamos fazer aquilo outro. Eu falo: bora, porque eu não consigo relutar, porque tipo, eu sei que é algo que vai fazer bem pra mim. Eu sei que é um escape, por assim dizer. Acho que o convívio mesmo que eu tive com outras pessoas neurodivergentes foi aqui mesmo, na UFSCar. Porque, assim, o que eu conhecia por autismo era o que eu identificava em mim e era, infelizmente, o que a gente via na mídia. Encontrei o coletivo daqui da UFSCar,
eu encontrei a Alex, que foi quem apresentou você pra mim. Eu fui encontrando as pessoas, aí eu descobri que não apenas existiu no coletivo apenas pessoas autistas, tinha outras pessoas PCDs de outras características, e eu descobri que muitas pessoas também que são neurodivergentes eram muito excluídas dessa questão também, tipo, como se não fossem pessoas neurodivergentes. Muita gente até tem essas neurodivergências, tem, por exemplo, o diagnóstico, mas não sabe que também tem direitos de acessibilidade. Então, tipo, foi uma outra coisa que me uniu também muito com as outras pessoas daqui da faculdade. Foi, tipo, assim, a gente acolher uns aos outros, porque, tipo, os demais também falaram que, tipo, eu não tinha tanto convívio com outras pessoas autistas aqui. Além daqui, tipo, acho que todo mundo, quando chegou na faculdade, conheceu o coletivo lá, chegou e falou assim, eu não tinha tanto convívio com outras pessoas autistas presencialmente, tipo, foi literalmente, o que eu faço? É um lugar seguro, o que eu faço? Sinto que é através da câmera que as pessoas conseguem me entender melhor. Oi, eu sou a Bia, eu faço física na UFSCar e eu sou autista de nível 1 de suporte. Eu já era interessada em cosplay antes de eu começar a costurar. E então eu gostava muito de fantasias, festa fantasia, Halloween, carnaval. As pessoas são bem mais legais com você quando você tá de cosplay. Elas entendem mais que você tá fazendo um trabalho e que nesse trabalho envolve a arte da atuação. E atuar é uma coisa difícil. Ser quem eu não sou, no caso, ajuda bastante com interações sociais. Pra mim, a arte é sempre uma coisa separada de mim. Ver as expressões das pessoas através da arte é uma coisa muito legal, mas não é o que eu faço. E eu faço as coisas para elas serem bonitas ou elas para serem emocionantes, mas não necessariamente o que eu estou sentindo. Eu sempre soube que eu era diferente. Mesmo nesses grupos que me acolhiam e que me faziam me sentir vista, eu ainda era diferente. Eu também queria muito que as pessoas parassem de me excluir tanto por ser diferente. Porque eu não entendia como eu era diferente. E eu acho que essas pessoas também não entendiam como eu era diferente. Eu tinha uma depressão severa, muito grande. Acho que justamente pelo fato de várias coisas ao mesmo tempo, de eu não me sentindo pertencente em nenhum lugar. E também da falta de amizades no ensino médio e no ensino fundamental 2. E toda a ideia de você não cabe em nenhuma das caixinhas que nós temos a oferecer. O diagnóstico do autismo estava sempre lá, só que ninguém nunca percebeu porque o diagnóstico de depressão severa era muito pior. E quando esse diagnóstico da depressão deu uma baixada, foi retirado o cobertor, a minha psicóloga olhou pra mim e falou, então, você é autista. E aí eu fiquei tipo, tá bom, mas o que é isso? Aí ela chamou minha mãe na sala, contou isso pra minha mãe. E a minha mãe ficou tipo, não, ela não é autista. E aí a minha mãe me levou numa profissional sobre o autismo. E ela olhou pra mim e falou, tipo, 5 minutos comigo e falou, você é autista. E o meu cordão, que são os girassóis. Esses girassóis, assim, especificamente em fundo verde, eles, em cordões, significam que a pessoa tem uma deficiência não visível. Pode ser tanto problemas de audição, tanto problemas de visão, tanto autismo, tanto doenças de Crohn. Esse é um jeito da gente se identificar e dos outros nos identificarem também como deficientes, que a deficiência não é visível. Ter alguma coisa não diagnosticada é basicamente que nem tá jogando um jogo no difícil. Só que tá todo mundo jogando o mesmo jogo no fácil. Você ter o diagnóstico não significa que vai passar para ser fácil o seu jogo, mas significa que agora você pode fazer estratégias porque você sabe que ele tá no difícil. E a gente não é um estereótipo ambulante.
Sinceramente, eu tô cansada das pessoas acharem que a gente tem que ser um estereótipo ambulante. Na verdade, e justamente por eu não ser um estereótipo ambulante, foi um dos motivos pro que os meus pais falaram pra eu não sair andando falando pra todo mundo que eu era autista, porque eu não sou autista o suficiente. E isso machuca, de verdade. Não é legal. A única vez que você se conseguiu colocar numa caixinha que você se sente bem, as pessoas falaram, então, você não é essa caixinha o suficiente. E caixinhas são muito importantes pra mim, eu separo absolutamente tudo em rótulos, em caixinhas, porque elas fazem sentido desse jeito na minha cabeça. E eu fiquei muito feliz com o meu diagnóstico, não porque eu queria ser autista, porque eu nem sabia o que era ser autista, mas porque eu finalmente entendi que as coisas que eu fazia não eram porque eu era estranha ou porque eu era louca, é porque eu sou autista. E tá tudo bem. A última coisa que falta é o que você espera desse filme. Eu sinceramente não sei o que esperar desse filme. E eu acho que você também tá se expressando através da sua arte. Então eu acho que vai ser bem legal ver a sua expressão da sua arte pelas lentes da nossa expressão pela nossa arte. A Ipscâmera tem esse nome porque eu construí ela com a lente de um episcópio. Para conseguir um episcópio, eu viajei mais de 500 quilômetros, mas eu consegui. Eu espero que através da Ipscâmera você também possa enxergar a gente para além do espectro. Nesse filme, eu conversei com os personagens, eu fiz o roteiro, eu fiz a direção de fotografia e montei os cenários. Eu achava que ia ser mais... Não achava que ia ser mais fácil, mas eu estava acostumado só a fotografar. E daí com esse TCC eu tive que fotografar e dirigir. Direção, nesse caso, seria a interação com o personagem. Quais perguntas, como que eu elaboro as perguntas. Às vezes teve alguns momentos que eu travei na frente dos personagens, sem saber o que perguntar. Essas foram as principais dificuldades. De conversar com eles mesmo, de lembrar o que eles tinham falado. E de conseguir conduzir a conversa de um jeito fluido e de que ia fazer sentido depois. O que eu não consigo falar, esse filme vai falar, é basicamente isso. Eu me chamo Leonardo, sou autista, né? Tenho 22 anos, sou natural de Capivari, interior de São Paulo. Atualmente eu curso letras em inglês na Universidade Federal de São Carlos. Basicamente é isso. O autismo, de fato, assim, de mencionarem autismo foi logo muito cedo. Eu demorei muito para desenvolver a mobilidade e fala. Então, até meus 2 anos de idade, eu ia na PAI, lá da minha cidade. Alguns médicos de lá, eles tentaram supor, né, o autismo, mas acabou que eu desenvolvi mobilidade e fala depois de 2 anos de acompanhamento lá e eles acreditaram que foi... eu melhorei, né, melhorei. Então, eu tinha uma ideia muito preconceituosa do que era autista. Eu me via enquanto uma pessoa que não poderia ser autista porque eu executava determinadas funções. Depois, realmente, no começo da minha vida adulta, quando eu fui diagnosticado, eu tive outro discernimento, assim. Eu recebi o primeiro diagnóstico falado, né? Percebi que várias coisas que eu assistia eu começava a reproduzir, porque para eu me colocar enquanto autista eu tinha que executar aquelas funções da mesma forma. E que hoje eu olho para trás e eu percebo que, tipo, eu sou autista da minha forma, sabe? Como os outros autistas que eu conheço também são autistas da forma deles, assim. E tá tudo bem. Eu sou um homem pardo, né? Minha etnia, eu sou um homem negro. E isso se provou muito em relação à questão da interseccionalidade depois do meu diagnóstico. Percebo que pessoas brancas, em relação ao autismo delas, às vezes, não sempre, mas elas têm essa liberdade para dizer que são autistas, assim, né? Enquanto eu posso apresentar, e por mais que eu seja uma pessoa negra de pele clara, né, um homem pardo, nem os meus laudos eles são suficientes, assim, né? O meu momento de escrita é em momentos raros, que são momentos que eu estou extremamente bem, sabe? Estou muito feliz, eu estou muito confortável e eu escrevo. Então, às vezes, se o ambiente ele não está favorável sensorialmente, eu não consigo executar a função, sabe? Então, por exemplo, eu não consigo escrever se eu passei por uma sobrecarga sensorial muito grande, né? E às vezes até o fato de pensar muito em relação ao que eu vou escrever é o suficiente para não escrever.
tenho que esperar, tá mais calmo, porque eu tenho muito meu momento pra fazer essas coisas, sabe? Feito isso, eu sento e escrevo, assim, eu só saio do computador quando eu termino de escrever, assim. Aí se eu for ficar lá de 4 a 5, 6 horas, não importa, sabe? Mas eu só saio de lá quando eu termino de escrever. E aí eu termino de fazer isso e aí eu fico meses sem fazer mais nada de escrita, assim, sabe? Quando eu penso em relação ao meu diagnóstico, são algumas palavras, assim, libertação, né? Autoconhecimento, acho que são coisas que são mais latentes. Eu acho que é através da arte que eu consigo me perceber no mundo, assim, também me perceber válido. A primeira instância que a gente recorre para poder se ver, se enxergar e tudo mais é a arte. No processo da escrita e de outros processos artísticos também, eu consigo me colocar no mundo. Que a arte, ela se tornou um lugar muito, muito importante para mim, porque ela não só me transformou, como ela me salvou, né? Então eu acho que eu tenho essa coisa muito, uma ligação muito forte com a arte. Assim, desde que eu me conheço por gente, apesar de eu ter uma oratória muito boa, eu acho que uma das coisas que demorou eu demorei pra me reconhecer, e as pessoas demoram pra me entender me colocar nesse lugar de me ler enquanto uma pessoa autista por causa da minha oratória, né? Mas foi sempre uma coisa que eu tive muito forte, porque quando eu era criança, eu era uma criança muito animada e com muito interesses muito restritos. Então, assim, essa vontade de falar, de conversar sobre os meus interesses restritos, foi muito esse lugar de ensaio da oratória. Até porque, assim, apesar disso, de ter uma oratória boa, eu tenho bastante dificuldade de comunicação. E as pessoas acham isso muito estranho, porque não faz sentido. Você fala bem, mas como você tem dificuldade de comunicação, sabe? A minha questão com o meu autismo é porque eu consigo estabelecer esses roteiros mentalmente de forma muito fácil, assim. Então, porque eu tô sempre ensaiando e pensando em como eu vou falar, e como eu vou conversar, e como eu vou me expressar dentro desses roteiros mentais que eu crio. Então, a forma como eu funciono, a forma como a sociedade funciona são extremamente díspares, assim. Acho que tem todo esse processo e de conseguir ver e sentir, sabe, que sei lá, olhar pra mim e conseguir me encaixar dentro de um lugar de pertencimento, assim, e de poder olhar pra dentro e olhar pra mim com um olhar afetuoso, assim, de pensar, gente, eu tô dando o meu melhor, sabe? Quando você consegue reconhecer que você tá tendo que lutar muito mais pra chegar no mesmo lugar que outras pessoas estão, e você consegue, só que você não consegue só estar naquele lugar, mas você consegue continuar e tá recebendo destaque, assim, é uma coisa que muda bastante. Essa questão de entender que eu não preciso me adaptar a um mundo que não foi feito pra pessoas como eu. Você é neurodivergente, as pessoas que se adaptem à sua neurodivergência. Não achem que a gente é normal porque a gente consegue conversar com você. Alguns dias a gente vai conseguir, outros não. E tá tudo bem. Então é mais sobre entender a amplitude do autismo e que ninguém tem cara de autista. Não chega numa pessoa e fala, você não tem cara de autista. Ninguém tem cara de autista. Identificar enquanto autista também eu acho que é o primeiro passo, porque depois você descobre toda uma comunidade PCD. Eu acho que é o segundo passo, você realmente se enxergar e se ver dentro da comunidade de pessoas com deficiência, né? E eu acho que foi o passo mais libertador e mais importante que teve ali na minha vida. E de conseguir perceber que várias das coisas, isso é uma coisa que eu falo bastante, assim, as coisas que eu mais amo em mim, enquanto ser humano, da forma como eu lido e que eu experiencio o mundo, as coisas que eu mais amo em mim são por causa do meu autismo.